Buenas noches! Hoje temos o quê? Temos público aqui. Temos meu pai maravilhoso. Bota filmar. Pegou. Cadê? Eu vou fazer assim, dá um oi, pai. Olá! Olá, Temos amigo. público! Temos. É isso. Como estamos? Vamos ver, hoje estamos com quem? Com Luna Azevedo, nutricionista maravilhosa. Nutricionista do amor de mis amores, Pedro Luna. Ó, todo mundo tá falando, ei, tio Fernando! O vovô de Pedro Luna tá aqui, assistindo. Vamos ver se Luna ainda não. Não deu tempo de secar meus cabelos, eu estou como? Espero não pegar nenhuma gripe. E aí, como estamos? Cami, maravilhosa. Oi, Stephanie, linda. Beijo pra vocês, seu baby lindo. Cara, eu tô muito ansiosa pra hoje. Porque o pequeno vai começar a comer daqui 2 semanas, né? Então, agora é o momento. Oi, 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 oi. Peru! Refugitê, tudo bem? Bom, a Luna disse que estava vindo. Assim esperamos. O Luna Baby tá dormindo. O vovô Fernando fez ele dormir. Enquanto a mamãe tava passando batom vermelho. Oh. Ai, Letícia, que linda. Ai, que gostoso de ler. Que bom que você tá viciada nas lives. Eu tô muito viciada em fazer também. Eu tô me sentindo super... cada vez mais empoderada, sabe? Assim, com as pessoas que eu tô conversando, com vocês e as trocas. Eu tô cada vez mais apaixonada por essa rede que a gente tá construindo, sabe? Gratidão. E a Luna não aparece. Luna! Alguém viu a Luna por aí? Nada. Marcinha, te amo, saudades. Manda um beijo pra sua mãe. Olha, Charqueada. Você conhece Charqueada, pai? Interior de São Paulo? Mamãe deve conhecer. Não conosco? Beijos. Qual a receita pra ser tão linda, Gisele? Ai, Cami. Então, olha, a Luna apareceu maravilhosa. Vamos lá. Olá! Como é que você bem? tá? Tudo Tô bom? ótima, batom vermelho e tudo. O som tá bom? Acho que eu posso botar um fone, que eu acho que sempre fica melhor o som. Cara, eu nunca usei, sabia? Fone. Eu acho que às vezes fica melhor. Vou botar e vocês me deem uma pontuação com o fone. Sempre acho que a bafa fica melhor. Melhor. Vê. Não fica melhor? Fica. Então vamos. Vamos nessa? Deixa eu subir um pouquinho, tá cortando minha cabeça. Você que tem que Luna, fixar. Luna, eu tô muito... Oi. Ih, tá ruim esse Wi-Fi. Tá ótimo. Peraí que eu vou mexer então. Tá. Olá, Mister Guerra, como estás? A Luna ficou um pouquinho paralisada, mas ela vai voltar. Esse ficou bom. Travou um pouco. Me dá uma coisinha quando começa a travar. Melhorou? Pra mim, Vai tá ótimo. estabilizar, porque eu botei agora no Wi-Fi. Agora ficou, né?
Pronto. Tava no Wi-Fi errado. Eu tenho um Wi-Fi para cada ponto. Agora tá no ponto certinho. Agora vai. Vai, tá tudo bem para quem tá assistindo? Vê se o pessoal tá assistindo direitinho. Ô, O Gi, meu você quer não, fixar o para mim não tema? Tá ruim para você? é, né? Tá, não queria Eu dizer vou, isso, mas tá. eu vou sair e vou pro outro Wi-Fi. Eu saio e entro de novo. Pode deixar. Eu vou sair e entrar de novo. Tá bom, então eu vou fixar. Sim, senhora. Eita, então ficamos só nós. Então vamos conversar. Deixa eu só fixar aqui. Mais apresentação alimentar, mais pronto socorro. Ai, gente, isso me dá um. Vai ser um pouquinho pavorzinho. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Done. Gente, por favor, fiquem aqui. Não desistam da gente. Vai ser bacana. Essa galera rindo, maravilhosos. O que é? A Luísa tá falando que o Pedro Luna tem cara de dar trabalho. Vocês acham? Nada, né? Agora eu tô com a minha mãe aqui, gente. Eu tenho público. Não, zero. Ele é muito, muito, muito tranquilo. Puxou a mãe. É isso que meus pais falaram, na verdade. Meus pais estão aqui para isso. Pode falar. Olá, amigos! Ai, gente, vê se eu aguento. Ai, amores da minha vida. Por enquanto, Luna chegou. Voltamos para Luna. Transmitir ao vivo. Luna. Agora vai. Estou aqui. Agora tá bom, não tá? Tá ótimo. Melhor ponto da casa. Só tô tentando ligar a luz para ficar melhor a iluminação. Onde é que aperta aqui, Igor, para funcionar? Off. Ah, ó! Agora tá maravilhoso. Ai, que Pronto. maravilhosa. Gente, Vamos. ela soltou de cabelão. Peraí, eu vou secar. Não, eu tava preso, agora só soltou mesmo o nó que tava aqui. Maravilhosa. É só Então uma que ela vamos. soltou. Sabe o que é isso? Pronto. É uma boa alimentação, meu povo. Mas é verdade, é verdade. É. Deixa eu ver como é que eu encaixo aqui. Bom, Pode- vamos falando. Eu apoio aqui pra gente falar. Por enquanto, só quero falar uma coisa. Vocês não vão embora. Vocês vão assistir essa live. Falar É pros meus- importante, importante mesmo. Vamos lá? Deusona, por que apresentação alimentar e não introdução alimentar? Então vamos começar sobre esse assunto que eu sabe que eu amo muito, né? Materno e infantil é uma das áreas que eu mais gosto, porque é quando a gente começa a cuidar, né, da nossa geraçãozinha aí que está vindo. Então, a alimentação é a base da existência humana. Então, a gente precisa falar de alimento quando a gente fala de saúde. E começar pelas crianças é sempre melhor, né? O nome é apresentação alimentar, que eu até falei, Gi, se esse nome pegar, eu quero ser lembrada, registrada, porque o pessoal usa, né, introdução alimentar e eu gosto de usar esse nome de apresentação. Porque a gente está apresentando os alimentos, a gente não está introduzindo o alimento na boca do bebê, né? Então, a gente vai falar um pouco de BLW também, que é um método participativo. Então, o nome apresentação lembra a ideia de você botar um bandejão e você poder botar a criança ali experimentando, tendo a experiência de ter o contato com os alimentos e proporcionar a ela a liberdade e a autonomia de poder vivenciar essa nova experiência na vida dela. É a primeira vez que ela vai ter contato com o alimento. Então, se ela puder ela mesma pegar no alimento, isso é muito mais lúdico, isso é muito melhor para a parte, aí entrou até nos primeiros socorros, porque muita gente que conhece um pouquinho do BLW, que eu vou explicar o que é, acha que vai engasgar, porque como que bota o alimento inteiro, a criança vai acabar sufocando com a comida, e tem muitos mitos relacionados a isso. Então, a gente englobou a parte de apresentação alimentar, que é o nome que eu gosto de usar, e também
primeiros socorros, né? Para tirar qualquer mito nesse sentido. Então, por isso eu gosto de usar o nome apresentação alimentar, porque a gente começa apresentando os alimentos. Então, o Pedro Luna está exatamente nesse momento. Então, foi uma live voltada para ele, né? Para a sua experiência aí com o Pedro Luna, certo? Certíssimo. E vou te dizer uma coisa que é uma sensação de tipo, ai, meu bebezinho já vai comer, não é só mais o peito da mamãe, dá uma coisinha assim. Dá. Eu vou até compartilhar, Gi, eu nem te perguntei nada sobre isso. Mas, quando eu fui a te atender para a gente falar da apresentação alimentar do Pedro Luna, você chorou. Eu vi que você chorou, tá? Do tipo, Você ai meu percebeu, Deus. né? Eu percebi que você chorou. Tô tentando encaixar aqui, tá ficando meio tudo. Eu senti que você chorou, você ficou tipo, meu Deus, o meu filho agora não vai só mamar, ele come, ele tá virando um adolescente, né? Você ficou com a... Virou adolescente. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece é quando o bebê faz 6 meses, que nem o Pedro Luna, que teve uma amamentação, né, linda com você, e a gente que fala tanto de autonomia, né, da mulher também, né, ter esse empoderamento em relação ao seu corpo, um empoderamento em relação à maternidade em si, que é uma pauta que você trouxe muito bonita aí, né, tá trazendo nas suas redes sociais, a gente também tem que empoderar o bebê. Então, quando a gente fala de uma apresentação, né, participativa, a gente está falando em empoderar a criança, em deixar ela interagir com a comida, ela gerar a autonomia dela e automaticamente melhorar o processo de desenvolvimento dela, tanto motor, né, porque a criança pega o alimento, bota na boca, quanto também desenvolvimento dela de contato com as coisas, com a vida, autonomia, liberdade. Então isso é muito legal, é muito bacana que a gente fale sobre isso. Que é o BLW, né? O que Exatamente. significa BLW? Então vamos começar a falar sobre BLW. Então BLW é uma sigla que significa Baby Led Weaning. Então é uma técnica em que a gente começa essa introdução, que eu gosto de chamar apresentação, a partir dos 6 meses, oferecendo o alimento na sua versão inteira, integral. Sem coar, amassar, peneirar, fazer o que a gente fazia antigamente. Os seus pais estão aí. Seus pais estão aí também. E assim, a gente não tem que julgar os pais, nem achar que agora está certo, antes era errado. As coisas vão mudando, a medicina, a nutrição vai evoluindo e a gente vai entendendo que às vezes algo que a gente fazia não necessariamente precisa mais ser desse jeito, porque agora a gente tem mais informação sobre o assunto, né? Então, o BLW é um método de introdução alimentar ou apresentação, como eu gosto de chamar, em que você bota os alimentos num bandejão, ele no tamanho, assim, por exemplo, vamos começar com a banana. Você vai tirar a casca da banana, deixar metadezinha embaixo, só para não escorregar na mão do bebê, e você oferece a banana. Você não amassa a banana, não coa, não peneira, não... Deixa a casquinha embaixo? Dá uma olhada lá que eu botei a fotinha do Pedro Luna. Você tem as referências da introdução, né, da apresentação alimentar. A gente normalmente começa com a frutinha, por exemplo, a banana, você deixa a casquinha embaixo para ele conseguir pegar. Então fica super anatômico e não escorrega. E aí você tira só a tampinha de cima da banana, né? E aí o bebê tem experiência de pegar a banana, levar à boca. Aí ele começa chupando, porque é um bebezinho. Ele começou ali com a amamentação, mamando, ou a mamadeira para mãe que não conseguiu amamentar. Então, esse é o primeiro mecanismo do bebê é tentar fazer a sucção, né? Então, ele vai fazer a sucção da frutinha. Então, se você bota uma frutinha pequenininha, ele vai tentar chupar a frutinha, né? Ele vai fazer como ele faz no seio, né? Ou na mamadeira. Uhum. Então, essa é a forma que a gente, né, orienta. Então, existem ainda profissionais que orientam a amassar e tal. Então, não tem, assim, um certo e errado, assim, sabe? Também pode fazer de uma forma lúdica, amassando, se são pais muito com medo, inseguros e tal. Mas a gente está passando para vocês o que a gente tem de mais novo e mais lúdico, né? E que dar essa autonomia para o bebê poder pegar a comida e desenvolver a sua capacidade de coordenação motora e desenvolvimento, tá? Então, eu sou super a favor do BLW. E tem que cortar
tamanho? É. A gente bota normalmente, tem algumas formas de apresentar. Eu acho até, eu falei com você, né, Gi, que depois eu ia querer te mandar umas fotinhos para você, de repente, até postar, se o pessoal gostar, ver se a galera se interessa, para você postar mais ou menos, ou você fazendo com o próprio Pedro Luna. Mas é muito legal que se corte, então, o segredo do BLW, para quem se sente inseguro, e a gente pode até falar daqui a pouco sobre engasgue, sobre asfixia, que as pessoas confundem um pouco. Ai, bebê engasgou, ele tá tossindo. A gente já vai para esse... Sim. Então, o segredo é você saber fazer o corte. Então, o corte, ele tem que ser um corte que seja mais ou menos, anatomicamente dizendo, do dedinho. O bebê, ele segura assim, né? O bebê de 6 meses, ele puxa, tudo ele fica com aquela mãozinha fechadinha, né? E tem muita força. Então, o ideal é que você bote, né, mais ou menos nessa grossura, né, como se fosse um dedinho, para o bebê conseguir pegar e ele levar o alimento à boca e ter a primeira experiência, a vivência dele com aquele alimento. Então, o primeiro segredo é o corte, que a gente pode passar umas fotinhos para os pais, para as mamães e para quem quiser, os casais que forem aí responsáveis pelos filhos, poderem ver como é que fica mais ou menos esse corte, né, os vovós, os responsáveis pela criança. E aí a gente tem que fazer nesse formato de bandejão. A gente sempre começa pela frutinha, então a gente começa pela frutinha da manhã, depois a gente vai na segunda semana para a frutinha da tarde, na terceira semana a gente inclui o almoço e na quarta semana a gente inclui o jantar. Então, quando o Pedro Luna estiver indo para o 7º mês, ele vai estar fazendo essas 4 refeições já, devagar, vai continuar mamando, livre demanda, e vai incluindo a cada semana uma nova refeição, de forma bem gradativa. Não, mas o leite materno continua sendo o principal alimento, ele vai mamar muito bem, mas a gente precisa começar a apresentar os alimentos para ele, né? Luna, a partir do 6º mês. A Solange aqui está perguntando se o método BLW, a possibilidade de engasgo é maior. Então, aí a gente aproveita e vamos puxar para esse assunto, né? Daqui a pouco. Você quer agora? Ou... Você que sabe. Porque eu fiquei, quando a gente fez a consulta, tudo, e aí você perguntou, e aí? O pequeno Luna vai comer carne, não vai comer carne? E aí eu falei, pô, Luna, eu preciso ser uma mãe consciente, né? No momento que a gente está vivendo agora, não dá para comer carne. Uhum. Eu sei que antes de engravidar eu não comia. De vez em quando eu comia peixe, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Depois de parir, eu voltei a comer carne, assim. Eu tô isolada com a minha mãe que come carne. E aí... E existe muito essa questão, né? Várias mães... O próprio Guilherme, né? Que estava aqui quando a gente fez a consulta... Tipo, mas e aí? Mas não vai faltar nutrientes? Então, seria muito bacana a gente levantar, né, essa bandeira. Falar um pouco sobre isso, né? Então, até aproveitando para para quem não me conhece, né, me apresentar de novo. Então, a Gi, eu já tô... Eu nem coloquei aqui seu nome, desculpa, mas eu achei que todo mundo conhece. Não, pode botar aí, mas a gente... Inclusive, eu acabei esquecendo, Gi, mas eu vou fazer post da nossa live de qualquer forma no meu Instagram, porque como você deixa salvo, para quem não estiver online poder assistir depois. Então, me apresentando de novo, né? Eu sou nutri da Gi, peguei aí a Gi desde o início, então acompanhei algumas fases de transição até da questão da Gi comer ou não comer carne, é uma questão que a gente sempre, no consultório, pelo menos da minha parte, é muito respeitosa, mas eu atendo muito paciente vegetariano e vegano, né? Eu coordeno pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana, então é a minha grande experiência e atuação aí, mas eu atendo todo e qualquer tipo de paciente, né? E aí, quando a gente estava em consulta e a Gi falou comigo da questão da apresentação alimentar do Pedro Luna, do meu charazinho, que eu sempre falo, né, Gi? Foi ótimo, porque também estava com o pai e ele também, eu falei, vamos aproveitar para tirar toda e qualquer dúvida nesse sentido, né? Então, pergunta o que te deixa inseguro, se você tem insegurança em relação ao BLW, se acha que vai engasgar ou não, se você acha que tirar a carne vai faltar algum nutriente, esse é o momento da gente tirar essas dúvidas mesmo.
E o que eu sempre explico, gente, é que assim, até por uma questão de lei da sobrevivência da natureza, não existe nenhum alimento que ele seja único no mundo. Que se não comer, essa pessoa não comer, ela vai morrer. Né? Então, assim, o corpo humano ele é muito inteligente, nós somos onívoros. Então, a gente tem a capacidade de se desenvolver bem em vários tipos de grupos alimentares. Esse é a grande sacada do ser humano onívoro, né? Então, a gente tem, assim, até numa questão de espécie, pensando numa questão de espécie, a gente se adapta melhor ao meio ambiente, porque a gente consegue, assim, passar por vários tipos alimentares, né? Então, a gente não precisa da carne vermelha, a gente pode obter a proteína de fontes vegetais. E quais são elas? Então, Luna, um bebê pode ser vegetariano, um bebê pode ser vegano? Pode. Não só pode, como assim, é super fácil que isso aconteça. Né? A necessidade proteica de um bebê é bem menor, inclusive, de um adulto. Então, Luna, um atleta fisiculturista de 200 quilos pode ser vegano? Pode. Inclusive, tem um documentário que eu acho legal para a galera que está conhecendo agora, que é o The Game Changers, né? A dieta dos gladiadores. É bem legal para a galera desportiva aí, quem quiser se interessar um pouco por esse assunto. Então, a gente vai ter como base principal os aminoácidos vindo do reino vegetal, que está disponível no tal do arroz com feijão, na quinoa, no grão de bico, na lentilha. Né? O ferro vai estar nos vegetais verdes escuros. Então, a gente bota bastante brócolis, bastante couve. Então, a gente pode trabalhar com espinafre, enfim, que tem fontes também, os vegetais verdes escuros de cálcio. Né? A Gi amamenta, então a Gi vai ter aí a complementação e toda a fonte também que a gente calcula do leite materno. E para as mamães que não amamentam pelo leite materno, a gente tem, né, sempre as fórmulas infantis como algo, né, sempre a segunda opção, ou dependendo do caso da mamãe, como uma forma da gente complementar nesse início. Então não se sintam menos mãe ou mais mãe amamentando, né? A gente falou sobre isso também na live de amamentação, né, Gi? Então, a Gi, inclusive, chorou quando a gente falou sobre isso. Eu sou toda manteiga também, então, eu sou toda manteiga veg. sou toda manteiga vegetal. Então, eu acho que vocês precisam buscar, se vocês tiverem oportunidade, né, de estar em contato com um profissional bacana, que entenda de alimentação vegetariana e vegana, gente, realmente, assim, eu acho que é um divisor de águas, assim, nesse sentido, e a gente usa a internet, né, a nosso favor, para eu passar o máximo de informação que eu posso para vocês terem contato, né, com informações de verdade sobre aspectos relacionados à nutrição no geral. Então, bota bastante arroz e feijão para o seu filhote, procura um nutricionista se você puder, tiver essa oportunidade, para a gente alinhar isso, calcular bonitinho. E claro, se é uma alimentação vegetariana, a gente entra com a suplementação de vitamina B12. Eu acho que isso é importante vocês saberem. Então, a gente suplementa, tá? São gotinhas que a gente dá para o bebê. E é só isso, não tem muita dificuldade, não tem mistério, não é um bicho de 7 cabeças, não está faltando nutriente para o bebê, ele não vai ficar fraco, ele não vai ter atraso de desenvolvimento, muito pelo contrário. Ele vai ter uma alimentação saudável, adequada às necessidades nutricionais dele, e as fontes de proteína vão vir do reino vegetal, do arroz, do feijão, da quinoa, do grão de bico, sem muitos mistérios aí. O que mais, dona Gi, que você quer me perguntar? Tem uma mãe que está perguntando... Desligado, eu estou congelando. Tem uma mãe que está perguntando se é verdade que não pode colocar sal na comida. Então, esse é um assunto também bem legal da gente conversar. O sal, até então, a gente sempre orientou do sal, a gente só começar a partir de 12 meses, né, do bebê com 1 ano. O Ministério, a gente teve um novo manual, né, do Ministério da Saúde, que foi de novembro do ano passado, se eu não me engano, o ajuste, né, que sempre tem uma nova resolução que sai, e ali já foi citado que o sal poderia ser introduzido um pouquinho a partir do 6º mês. Confesso eu, Luna, que eu achei um pouco conturbado e complexo esse assunto, pensando numa população brasileira que não tem, a meu ver, assim, educação de paladar para entender o que é pouco. O que é pouco para um brasileiro que bota sal pra caramba na comida e como que ele vai acertar na mão de um bebê que está começando a ter contato com os alimentos e se educar em relação ao paladar. Então, eu acho muito complicado a gente pensar em pouco
quando a gente não tem ali uma estipulação de quanto. Então, eles não estipulam ali dentro do manual o que seria esse pouco, qual a dosagem máxima e mínima. Então, eu achei essa parte da atualização do manual do Ministério um pouco complicada, um pouco conturbada. Agora, o resto que teve ali de atualização foi muito legal. Inclusive, a Sociedade Vegetariana Brasileira teve participação nessa última atualização do manual e ali já se citam, né, fontes vegetais, dizendo que a alimentação vegetariana e vegana é compatível com o bebê, com a criança. Então, isso foi também uma atualização bem inovadora para a gente que bate nessa pauta o tempo inteiro aqui, né, com 1000 referências, né, estuda a profundo sobre isso. Na hora de fazer a comida do pequeno Luna, eu coloco não coloco nada, então. Só a patinha de um pano. Valeu, obrigada. O que a gente faz? Agora eu tenho cadeira. Você podia pegar o meu negócio. Eu não sei botar aqui nesse negócio. Valeu, obrigada. Tive um suporte técnico, olha que bom. Pronto. Ficou bom o negócio. Então, o que eu sempre falo, Gi, sobre essa questão que você perguntou para mim agora dos temperos. Dos temperos. Então, como é que eu sempre falo para vocês? Pode botar, gente, qualquer temperinho que vocês queiram. Então, pode botar cebola, pode botar alho, pode botar ervinhas, não tem problema. Só que lembrem-se que o bebê está tendo a primeira vez, o primeiro contato com aquele alimento. Quanto mais natural e puro for o sabor, é melhor, porque senão ele vai ter o sabor da abóbora com um monte de temperinho. Então, o ideal, nesse primeiro, assim, contato, é que seja só abóbora cozidinha mesmo, no vapor e tal. Então, pode fazer um refogado do arroz com um pouquinho de azeite, um pouquinho de temperinho, não tem problema, mas o ideal é que não mudasse muito o sabor daquele alimento, porque ele precisa provar o arroz com gosto de arroz, o feijão com gosto de feijão, né? A abóbora com gosto de abóbora. Então, não se preocupe tanto agora com essa coisa de tem que ter tempero. É o primeiro contato. Depois, lá com 8, 9 meses, aí já pode elaborar uma refeição com um pouco mais de itens, com um pouco mais de detalhes e até virando algum tipo de receita. Mas o primeiro contato, o ideal é que seja puro, né? Que a gente não bote muitos ingredientes e coisas ali junto, tá? Então, isso é importante falar também. A Solange aqui está perguntando qual seria o melhor momento para o bebê comer a mesma alimentação da família. Essa é uma pergunta muito legal. Desde o início, então, a partir do momento que o bebê começa a apresentação alimentar, né, que a gente fala a partir do 6º mês, então, quais são os sinais de prontidão? Se o bebê está sentando e na hora dele sentar ele não tomba tanto, então ele já fica na cadeirinha minimamente assim bem, é o primeiro sinal de prontidão que a gente fala, né? Sinal de que o bebê ele está preparado para começar a comer, porque ele já tem uma coordenação do ponto de vista até muscular de força, né? Até para um possível reflexo de gag, que eu vou explicar já já o que seria. Então, a gente deve, desde o início, sentar à mesa, todos juntos. Então, com 6 meses, a gente já senta todo mundo junto à mesa. O bebê, ele pode e deve comer a mesma comida da família. Só que no início, a gente está só oferecendo a fruta, está só dando o legume cozido. Então, não entra naquela preparação ainda da casa toda. Mas o ideal é que ele sente, coma com a família desde o início, tá? Isso requer dos pais, do casal, mulher com mulher, homem com homem, o que for. A pessoa responsável pela criança requer só deles uma questão de ajuste de horário, né? Então, eu tive que me ajustar. Até hoje eu janto 18 horas, eu já jantei. Porque eu gosto de jantar junto com meu filho, dele ver que a gente come igual. Importante. Isso é muito importante, porque o bebê, ele aprende por reflexo, né? Ele reproduz o que os pais fazem. Então, se ele vê os pais comendo, fica muito mais natural do que você botar no cadeirão e falar, come. Aí, ele nunca fez aquilo, ele não sabe fazer aquilo. Então, para ele é uma coisa, ele vai entender que é um brinquedo, ele não entende que tem uma função, né? Então, ele precisa ver os pais comendo. Então, você bota o cadeirão perto da mesa, todo mundo come. Você pode, inclusive, pegar do seu prato e deixa ali os legumes, bota ali para ele que ele vai ver que veio da mãe, veio, né, do avô, da avó, o que for. E aí você bota no cadeirão, na bancadinha, e aí ele vai começar a entender. É para fazer isso. Entendi. Entendeu? Então é uma forma muito mais lúdica da gente fazer e natural, né? Como na natureza, que os índios fazem, senta todo mundo no chão,
um come, dá para o bebezinho, o bebê dá e dá para o outro, e é isso. Essa é a realidade, né, ideal. A Jéssica está perguntando se aquele alimento no potinho de vidro no mercado se presta. Ah, tá ótimo, né? Não citando nomes, é. Então, gente, eu acho que... e eu também tenho que ter muito cuidado nesse sentido, porque eu, como nutricionista, também não posso citar marcas. Se eu citar marcas, eu tenho que citar pelo menos outras duas do mesmo grupo, da mesma linha, né? Eu acho que a gente tem que sempre olhar para uma questão não só de ingredientes, quanto uma questão se é emergência. Então, viajei, não consegui comprar fruta, é uma coisa emergencial. Eu acho que a gente pode, né, também não precisamos ser radicais nesse sentido. Agora, é sempre bom lembrar que a gente está tentando educar o paladar da nossa criança para o resto da vida, que ela tem uma relação, uma conexão com a comida. Então, quanto mais vocês puderem, dentro do possível, proporcionar o contato com a comida, principalmente até os 7 anos, que a criança está desenvolvendo o paladar dela, a relação dela com a comida, entendendo qual a função de cada alimento, vendo o que é uma banana, o que é um abacate. Então, pasmem, eu vejo no consultório crianças com 10 anos que não sabem o que é um brócolis. Você mostra a foto do brócolis, eu tenho brinquedinhos, né, almofadinhas, pantufinhas, coisinhas assim. A gente já viu lá, tá no meu consultório. E aí eu falo, o que é isso? Né? Aí eu tenho livrinhos, eu tenho muito material didático. Aí a criança não sabe, porque chega no prato dela. Quando chega já cozido, picado, misturado, ela não sabe o que é o alimento. Isso é um pouco grave, né, se a gente parar para pensar. Né? Em uma educação nutricional da população em crianças que não sabem o que são os alimentos. Que adultos seremos, né? Adultos com problemas de saúde tão jovens. Então eu pego a geração hoje que tem 20 anos, que já tem problemas sérios que os nossos pais e avós não tinham. Problemas digestivos, problemas gástricos, problemas intestinais, frutos de muito industrializado e pouca comida de verdade, né? Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Então, eventualmente não vejo um problema, agora eu não acho que deveria ser a base da alimentação da criança, tá? A Gisele Aluri, Gisele, maravilhosa, ela está perguntando se BLW faz um mix com papinhas. Eu acho que tem muitos pais que gostam de fazer isso, Gi, que às vezes, assim, não se sentem ainda muito seguros em relação a migrar totalmente, a começar direto com a fruta ali, pá! Fala, caramba, mas eu ainda tenho aquela cabeça de ter que amassar e tal. Dá para fazer um mix disso? Existe um meio termo? Gente, tem. Eu acho que um bom nutricionista, ele consegue entender mais ou menos o perfil da família e ele tem que personalizar isso para cada família. Dá segurança. Porque não adianta você impor que o BLW é o melhor e esse é o melhor método da vida se aquela mãe ou quem for que for dar a comida não está segura para fazer aquilo. Então, ela passa insegurança para o bebê. Então, o bebê ele já recebe a comida, a mãe vai dar assim, a comida assim. Vai dar certo. Aí o bebê fica assim. Aí fica a mãe assim, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Então, imagina a relação do bebê. Aí o bebê fica assim, né? Já come assustado, né? Ele já fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Então, não dá. Tem que ser a gente tem que passar confiança pro bebê. A gente tem que falar, filho, olha, toma. Isso tem que vir intrínseca, não dá. Porque, ou tem que ser muito boa atriz. Hoje, você teria que ser muito boa atriz para falar, toma, filha, eu tô morrendo de medo, mas assim, toma aqui, né? Tu ia ter que, né, treinar muito. Eu tenho certeza que você não passa no teste, porque com filho a gente nunca passa no teste, né? A gente se desespera real. Então, eu acho que a mãe, né, a família, tem que estar seguro, tá? Senão, assim, dá problema. Então, se você não se sente seguro com o método BLW, eu acho que você tem que fazer um meio termo. Você tem que, talvez, amassar e fazer uma transição. Então, o nutricionista ele tem que ter essa capacidade de poder passar essa confiança para a mãe conseguir fazer a introdução de uma forma segura, né? E confiante também, para ser um bebê confiante. Né? Isso é importante. Aqui a Clarice estava perguntando se é melhor que a apresentação alimentar com 4 ou 6 meses. 6 meses, né? Isso é uma dúvida muito comum, porque ainda tem muito pediatra que orienta, assim, a partir do 4º mês já quer introduzir frutas, né? E não tem necessidade nenhuma de se fazer isso, tá, gente? É claro que eu tô falando aqui de forma geral, eu não estou entrando em questões de particularidades, então é um bebê que
tá com prejuízo em relação ao leite materno, tá tendo problemas de alergia e que o leite, sei lá, que é um caso muito específico, mas no geral, isso está dentro do manual do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, leite materno até os 6 meses, exclusivo, não precisa entrar chazinho, não precisa entrar água, não precisa entrar nada. E depois começa a comida e o leite materno continua, ou a fórmula, até 2 anos ou mais. Então não precisa também ficar neurótico de já querer quando que vai desmamar. Se tá ruim, se tá doloroso pra mãe, e a gente já conversou isso lá na outra live, vai lá assistir a nossa live. Tudo bem, não precisa ser doloroso. Agora, não por pressão externa e não por você achar que você está errando, que você está mimando, que você está dando mamar demais, isso não existe, tá? Então, 6 meses começa, continua a amamentação à fórmula, não precisa ser ansioso de começar antes de 6 meses, porque o bebê não tem ainda a maturidade dele, o preparo dele para começar. Aí sim pode acabar tendo engasgue e tal, porque ele ainda não está preparado para receber um alimento com outra consistência e tal, até do ponto de vista de alergia, né? Então são 6 meses, tá? A Elaine está perguntando se pode dar papinha de fruta e depois dar de mamar. Boa pergunta, só pergunta maravilhosa. O leite materno, ele não atrapalha em nada, gente. Ele é considerado o alimento mais completo do mundo. Então, quem criou isso, né, seja lá quem criou, foi tão inteligente que não errou em nada. O leite materno, você pode dar a frutinha, a criança ficou irritada, tá incomodada, saiu, foi pro peito, acalmou, voltou pro cadeirão, então não precisa também ser aquela coisa traumática, faz uma coisa leve, às vezes a criança quer mamar um pouquinho e depois você consegue botar de novo no cadeirão. O leite materno tem até uma substância chamada lactoferrina que ajuda na absorção do ferro da alimentação. Então, só ajuda, não atrapalha. O corpo humano é sensacional. Pode dar mamar com calma, não precisa ficar esperando meia hora para dar. Não tem. Sem erro. Dá um mamar livre de demanda, dá um pouquinho da comidinha. Só evita dar o leite materno, assim, aquele volumão, muito próximo do horário que você quer que o bebê comece ali a comer, porque senão ele não vai ter interesse nenhum, né? Então não é para ele deixar ele com muita fome, mas também não é para deixar ele sem fome nenhuma, né? A gente tem que achar um meio termo ali entre aquelas mamadas, para ele ter um mínimo de interesse para querer levar aquele alimento à boca e se alimentar daquele alimento, tá? Luna, a Alex está perguntando aqui até que idade ela deve amamentar a criança na fórmula. Sendo fórmula infantil, a gente não precisa ter assim, essa mesma orientação que a gente fala de até 2 anos ou mais, como algo... Porque no leite materno é algo que é natural, né? Que é algo que está vindo ali intrínseco. Então, não tem por que você cortar esse vínculo, não tem nenhum prejuízo ali para a mãe nem para o filho, muito pelo contrário. Só benefícios, né? Imunidade, a gente tem células de defesa que passam na amamentação, então isso é tranquilo. Agora, a fórmula, se é um bebê, então, se é um bebê que come bem, então a gente tudo tem que saber, ele tá comendo bem, tá fazendo um processo de desenvolvimento ali legal, você muitas vezes consegue atingir todos os nutrientes e o cálcio na comida. Então aquela fórmula, ela fica ali basicamente sem muita função. Às vezes a função ela é muito mais comfort food, né? Então a mamadeirinha da noite para o bebê. E aí você já pode fazer até uma transição para um leite desses vegetais, tá? Mas não como fonte de cálcio, que fique claro. Esses leites vegetais, a maioria, se você for pegar o coco, extrair para fazer leite de coco, não vai ter cálcio ali. Então a gente vai calcular pela comida. Mas eu tô falando de dar esse leite de coco e tal, sempre para uma criança, um bebezinho maior, tá? Você não fica com 6 meses entrando com leite de coco numa introdução, numa apresentação alimentar. Então lá com, sei lá, a gente pode deixar para fazer isso também com 1 ano, aí faz a vitamininha, que era o leite da noite, faz uma vitamininha de leite com banana e aveia, e aí então dá para fazer essa transição. Mas é sempre bom ter uma orientação de um profissional junto, tá, gente? Pra vocês não fazerem também algumas besteirinhas. Mas é bem tranquilo. Para começar a jantar, a partir de depois de quantas semanas? Vocês não se perguntaram aqui. Se a gente fizer certinho, então não precisa ser tão engessado assim, tá? Mas se a gente fizer certinho, então a gente vai ter 1 semana para cada refeição, em que elas vão sendo adicionadas. Então, na primeira semana do 6º mês, a fruta da manhã. Na segunda semana, a fruta da tarde. Na terceira semana,
o almoço e na quarta o jantar. Então, quando estiver completando o 7º mês, as 4 semanas, vai estar fazendo as 4 refeições, tá? Mas assim, tem bebê que demora mais, tem bebê que tem mais dificuldade na hora de ter essas experiências, tem bebê que é safo, que sai comendo. Então vamos parar de comparar um pouco os bebês, né? Porque isso é importante também. Então não dá pra gente ficar comparando. Tem bebê que tem estirão de crescimento mais velho, então inicialmente não dá um estirão tão grande, depois que ele dá um estirão. Tem bebê que já é grandão desde o início, né? Então não tem certo e errado, tá? Mas normalmente a gente orienta dessa forma. Mas tem bebê que demora para comer. Às vezes só começa a comer lá para os 8 meses e tal. A Ana aqui, ela tá baqueada. Ela já escreveu 1000 vezes que o pequeno dela não come banana de jeito nenhum. Tá. Então, assim, o que eu acho? Tem várias coisas, né? Primeiro, será que o bebê tá dando... Por que você quis deixar aqui? Tá bom. Fecha aí. Se o bebê tá dando sinais de tipo de alergia, de mal-estar nesse sentido, eu acho que a gente tem que escutar um pouco os sinais do nosso bebê. Será que ele não gosta porque ele talvez tenha uma digestão ruim? Será que ele, né? Porque a gente tem que pensar que às vezes o bebê também não tá curtindo por algum motivo. Agora, com tanto alimento no mundo, por que vamos insistir na banana, gente? Tem tanto alimento no mundo, troca por outra. Vamos usar a manga, o mamão, usar a criatividade aí, a melancia, o abacate, a tangerina, né? Então, deixa a banana um pouquinho de lado. Pode ser que mais pra frente o bebê comece a comer. Nesse momento ele não tá aceitando. E tudo bem também. Ou de repente a Ana pode cortar dessa forma, né? Talvez o método de apresentação. Às vezes o método não está muito interessante também. O bebê precisa de uma nova forma de apresentação. Pode ser que ele já tenha sentido ali que não está funcionando muito bem para ele. Ele sente que tem algum mal-estar. Então a gente tem que observar isso também. Então, se não está dando certo, Ana, espera um pouquinho. Mais para frente a gente volta a apresentar. Tá tudo certo. Vai olhando outras frutas aí para a gente poder ir experimentando essa vivência aí com a criança, tá? Só era aquele momento. Pronto, socorro. Por que a gente morre de medo do pequeno engasgar? Engasgar, Então foi uma pergunta, né, que já fizeram lá em cima. E eu acho normal a gente ter esse medo. Eu acho normal a gente querer amassar, coar e dar, assim, com medo do bebê entalar. Então tem essas coisas em relação à apresentação alimentar, né? Principalmente esse método que a gente dá o alimento inteirinho. Tem mães e pais que ficam muito inseguros. E é normal que fique, então eu acho que o profissional ele tem que dar muita segurança para vocês. Mas eu acho importante vocês entenderem que existem algumas diferenças entre tossir, então engasgar e tossir. Se tá tendo tosse, se tá fazendo esse movimento aqui, ó, que a gente chama de reflexo de gag, que o bebê tem de uma forma muito bacana, e eu vou explicar o que é. O reflexo de gag, ele é um movimento voluntário natural que o bebê tem a partir do momento que a comida bate no céu da boca e é um alimento, talvez se for um pouco maior, ou o volume mesmo, até se for uma colher muito grande, o bebê ele vai fazer isso, ó. Por quê? Porque é a lei da natureza, muito inteligente, né, fazendo com que o bebê ele não aceite também umas quantidades tão grandes. Então, isso é um movimento voluntário, inclusive muito natural e que vocês não precisam se preocupar. Quando que vocês têm que se preocupar? Então, quando o bebê está tossindo, isso é sinal de que ele está se resolvendo. Ele, às vezes... Aí ele vai fazer... E aí vai se resolver, que nem a gente. Quando a gente tosse, engasgou. Aí a gente fica... Aí vem alguém já... Aí a gente... Pô, peraí, eu já tô tossindo, calma aí, né? Pô, não precisa disso tudo. Até a gente não curte muito, né? Porque a gente tá respirando. Então, uma tosse é sinal de uma obstrução parcial. Tá passando ar, então o bebê ele não tá sem respirar e ele provavelmente vai se resolver sozinho. Mas é claro, a gente tá ali, né? A gente não dá comida pra criança e sai do ambiente. A gente fica ali. A gente tem que estar ali, né? Acompanhando. Quando tem obstrução total, a gente não tem passagem de ar. Então, o nome vira asfixia. Então, é quando o alimento ou um objeto, ele entra mesmo, né, na boca do bebê e ele entala, então ele gera asfixia, então não tem passagem de ar. E aí sim, nesse momento, a gente não escuta choro, porque não tem som, não tem passagem de ar. Então, o bebê ele não chora, ele não grita, ele não expressa, ele não tosse, né? Então, ele fica assim, ó.
que é o que acontece com adultos e idosos e com várias pessoas. Então, o Bruno Amaral, que eu queria até hoje, depois, se você achar bacana, convidar o Bruno Amaral, que é um pediatra especialista em UTI pediátrica, em emergência pediátrica, é o pediatra do meu filho e meu colega de profissão. Ele tem muita experiência sobre isso. Ele contou uma vez que ele fala assim, Luna, eu devo ter uma nuvem, um radar para essas coisas, porque onde eu vou, eu vejo um negócio e acaba salvando muitas crianças. Eu falo, graças a Deus, né? Então, sempre Deus te botando de anjinho aí no caminho das pessoas. Então, ele estava no aeroporto, aí tinha uma mãe mexendo no celular e o filho estava do lado. E ele estava, acho que umas bolachas, alguma coisa assim. E a mãe não estava, né? Estava ali distraída. E aí, na hora que a criança botou na boca, a criança engasgou. Só que como não tem som, a criança estava assim, ó. E aí o Bruno estava de frente, chegando, e ele olhou. Então, ele, como já trabalha em UTI, né, emergência pediátrica, ele tem um olhar meio... E ele tem naturalmente um olhar mais para crianças, né? Porque ele é uma pessoa que lida com crianças. E aí ele olhou a criança e a criança estava assim, ó. Naquele estado. E a mãe não estava, né, escutando nada, então ela estava assim. O bebê, na verdade, é uma criança de 4 anos, estava assim. E o primeiro movimento que a gente faz é botar a mão na boca. Ela estava assim. Aí ela começou a se mexer. Na hora, o Bruno veio por trás, que era uma criança já que tinha mais de 2 anos. Então, a manobra de Heimlich, que a gente fala, o Heimlich, como vocês quiserem chamar, é por trás. E ele fez esse movimento aqui de pegar por trás. A mão tem que ficar aqui. E você faz esse movimento aqui. Você pressiona para a criança ter vontade de vomitar, né? E aí, quando ele fez essa pressão, a criança vomitou. Nessa hora, a mãe já não estava entendendo nada. Falou, o que você está apertando meu filho? O que houve? Ele falou, calma, eu sou pediatra e eu acabei de desengasgar o seu filho. Aí o filho tossiu e falou, mamãe, a bolacha na minha boca. Aí ela, ai, obrigada, socorro, não sei o quê. Foi assim, quando a mãe viu, ela já não estava entendendo. Você vai sequestrar o meu filho? Ele, não, eu só desengasguei o teu filho mesmo. Foi cena de novela. O teu filho, querida. Ai, Luna. Foi cena de novela. E aí o Bruno sempre conta nos cursos dele. Então o Bruno Amaral, ele tem curso de primeiros socorros presencial. Eu dou junto com ele já há mais de 2 anos nas redes de academia Bodytech. Ele sempre conta esse caso, porque ele falou, cara, Luna, eu fiquei muito angustiado. Aí eu sentei, conversei com a mãe e falei, olha, quando você está dando comida para uma criança, você não pode parar de olhar, porque a asfixia não tem barulho. Então, assim, que sirva de exemplo, tá tudo bem? Ela tava chorando lá. Falei, mas se eu não tivesse vindo em pouco tempo, realmente poderia ter sido um caso mais sério. Se não tivesse ninguém aqui que entenda de primeiros socorros, a situação não sei como seria dentro de um aeroporto lotado até achar alguém que pudesse fazer a manobra na criança, né? Então, assim, tem vários casos. A gente teve, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, existe uma lei chamada Lei Lucas, que foi uma criança de 9 anos, então essa lei existe, e ela obriga que todas as escolas, os professores saibam fazer a manobra, porque a criança morreu asfixiada com uma salsicha dentro de uma condução escolar. Era uma criança de 10 anos. Então, para a gente entender que não é só com o bebê. Qualquer pessoa, um adulto, ele pode se engasgar. A criança, mais ainda, porque às vezes ela brinca, ela pula, aí ela ri junto. Ela não tem tanto esse cuidado que o adulto já tem. Ela é um pouco mais, assim, vamos dizer, ingênua até nesse sentido, né? De entender que, olha, vai engasgar e vai obstruir. Ela não entende tanto. Então, aconteceu com uma criança de 10 anos. E aí existe uma lei, a mãe virou, assim, ativista nesse sentido, ela conseguiu implementar essa lei e é obrigatório nas escolas, tanto que eu e Bruno, eu dei esse curso de primeiros socorros dentro da escola do meu filho para todos os funcionários e os professores. Então, a gente dá esses cursos também até para a capacitação dos professores nas escolas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, cuidado para não confundir asfixia com engasgue. Então, o bebê está tossindo, observa, mas está tudo bem. Agora, se ele engasgou e está tossindo, está tudo certo, beleza. Se ele não respira, então se você tem obstrução total, asfixia, que é o nome, a boca começa a ficar roxa,
né? Então você tem todos os sinais de que está tendo um engasgo. E olha, acontece com leite materno também. Então não adianta, a gente fica assim, ai meu Deus, que isso nunca aconteça. Mas ao mesmo tempo, vocês precisam saber sobre isso, tá? Então o que a gente faz nesse caso? Todo mundo que está aí, mamãe, papai, que tem criança em casa, vocês têm curso de primeiros socorros? Vocês sabem fazer a manobra? Tem que saber. Por exemplo, anteontem saiu para Gi e eu falei para ela, eu mandei para ela o vídeo, saiu na Fátima Bernardes por conta de um vídeo de uma criança de 3 anos que salvou outra criança de 3 anos afogada. Ela puxou a criança de 3 anos da piscina. Uma criança de 3 anos puxando outra criança de 3 anos. Os dois estavam ali. Aí, claro, a mãe explicou que o avô estava perto. Mas a criança cega, gente. É questão de segundos. Segundos ali, eles caem da escada, né? Então tem muito mito sobre como que, quando bate a cabeça, se pode botar para dormir, se não pode dormir, se queimadura, se passa manteiga, corte, o que faz. Então tem muito mito em relação a isso. Então eu acho que vocês têm que estar preparados para essas primeiras emergências, tá? Ô, Luna, a Vanessa está perguntando se nesse momento da asfixia, o que fazer então? Leva para o hospital ou tenta fazer a manobra? Não, gente, não dá tempo de chegar no hospital. Então, assim, claro, se você não sabe nada, você vai dar um jeito de levar para o hospital, porque é melhor do que você ficar sozinha, né? Agora, o que é o correto? Por isso que o nome é Primeiros Socorros. O correto é você fazer o primeiro atendimento, porque às vezes não dá tempo. Tanto que não deu tempo que esse menino da Lei Lucas, que agora ele tem uma visibilidade nacional e mundial, foi porque ele estava dentro do ônibus escolar e nenhum professor soube desengasgar ele. Então, até levar no hospital, já ficou muito tempo com asfixia e não teve o que fazer. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro passo. Eu acho que todo mundo que tem criança em casa, idoso também, mas criança principalmente, vocês têm que ter minimamente noção dos primeiros atendimentos. Então, vocês têm que ter curativo, vocês têm que estar um kitzinho de primeiros socorros. Porque, cara, isso é realidade. A gente não precisa ficar aqui, né? Ai, mas se Deus quiser, nunca vai acontecer. Não, eu prefiro saber. E se acontecer, todo mundo aqui de casa sabe fazer do que ficar contando com a coisa de Deus, né? Meu filho, outro dia, quase caiu aqui da escada, brincando. Não dá pra, então tem que estar sempre do lado. Então, o que vocês vão fazer? Se é menor de 2 anos, vocês vão aplicar a manobra de Heimlich com o bebê. Eu acho que eu até mostrei mais ou menos na última vez, a gente até explicou um pouquinho. Baixar a cabeça do bebê e você bate aqui nessa parte. Você não... exatamente. Exatamente. Você não aplica isso, você não aplica essa por trás, porque senão pode, inclusive, forçar um pouquinho. Os órgãos da criança ainda são muito sensíveis, a barriguinha ainda é muito sensível. Então, a gente sempre faz por trás, tá? Agora, a partir de 2 anos é igual adulto. Você vai por trás, você abraça a criança, você vai por trás dela, e aí você bota a mão aqui mais ou menos na boca do estômago fechada, e você tenta empurrar e fazer força, como se fosse um soco na boca do estômago, para a criança poder fazer isso aqui, ó. Entendeu? Que nem uma bolada na boca do estômago. É isso que a gente tem que simular, para a criança poder botar para fora, tá? E quando a gente bate atrás do bebezinho, essa pressão aqui, junto com a mão que está embaixo, também faz o bebê fazer isso aqui, tá? Que é quando a gente faz isso aqui, ó. Então a cabeça tem que tá baixada. Para ajudar um pouquinho também. E aí você volta com o bebê e faz massagem cardíaca 5 vezes e volta com o bebê para cá e bate mais 5 vezes, até desengasgar. Até desengasgar. Tá? Então, assim, policial normalmente tem noção de primeiros socorros, eles são obrigados a ter, os bombeiros, sem dúvida, sabem. Agora, se você não consegue minimamente se deslocar até uma delegacia e um bombeiro, como é que você faz? No meio do trânsito, sei lá, gente, não dá para contar com a sorte. Para mim, isso é brincar de contar com a sorte, né? Ai, Jesus. Agora tem uma notícia boa. Qual é a notícia boa? E vocês têm um curso de primeiros socorros. Ah, sim! Eu vou fazer. Ah, né? Sim, que susto! Ah, tá. Falei assim, meu Deus, qual é a notícia boa que você não me contou? Ah, sim, o curso de primeiros socorros que eu e Bruno Amaral a gente dá há mais de 2 anos, a gente já tinha gravado desde o ano passado ele online, porque eu tinha muitos brasileiros, mamães e papais que moravam fora do país e falava, Luna, aqui ninguém ensina isso.
E aí a gente gravou em agosto do ano passado, e agora na pandemia, os casos de acidente doméstico com criança subiu em 30%, né? Então a gente está tendo mais acidentes com criança, porque os pais estão trabalhando de casa, as crianças não têm escola, e aí o pai relaxou um pouquinho. No computador, a criança já engoliu uma tampinha. Tá nesse nível, né? Eu tô com muitos casos assim no meu consultório virtual. Então, da mãe pedindo para ajustar a parte alimentar, o pediatra, o Bruno, sendo insanamente sendo comunicado e a gente tentando melhorar esse ambiente familiar, né, na quarentena. Então, Gi, se você quiser, disponibiliza para a galera o linkzinho, eu tento te mandar, porque, gente, a gente fez um preço super acessível, mas a gente está distribuindo isso para todos os meus pacientes. Eu estou mandando o link direto no WhatsApp, porque todos sempre me pedem e são orientados a isso. Então, eu sempre oriento esses passo a passos também, tá? Esse curso são quantas horas, quantos módulos, como é dividido? Eles são 6 módulos, é 100% online, então todo mundo pode fazer de qualquer lugar do mundo, então não precisa ser daqui, Brasil, é 100% online. O objetivo do curso é basicamente ajudar em todos esses primeiros socorros: afogamento, sangramento nasal, corte, fratura, queimadura, ingestão de produto químico. Essas embalagens assim, elas são todas muito coloridas. Então a criança acha que é brinquedo. Nem sei o que é isso. Mas enfim, a criança acha que é coisa do Igor, mas a criança acha que é brinquedo. E daí disso aqui para botar na boca e se intoxicar. Então, produto de limpeza, gente, não pode ficar no armário de baixo. Produto de limpeza não pode ficar acessível à criança, porque é colorido, eles acham que é brinquedo. E eu já vi muita criança tendo intoxicação e problemas sérios, passando por cirurgia por conta de ingestão de produtos de limpeza. Então a gente explica tudo isso. E o que tem que fazer? Provocar vômito? Tem gente que acha que quando ingere coisa, tem que provocar vômito na criança. Isso não se faz. Aí tem que botar para ingerir água de não sei o quê. Quando queima, tem que botar manteiga. Quando sangra o nariz, tem que botar a cabeça para trás. Não é nada disso. A cabeça é para frente. Quando corta, tem que ser água corrente. Não tem que ficar botando coisa de manteiga. Então, tem muito mito. Então, é legal que vocês ensinem e aprendam, né? Aprendam com a gente que está ensinando para vocês e saibam todo esse passo a passo certinho. E aí vocês ficam muito mais seguros. Esse é o objetivo do curso, só isso. A Vanessa aqui, ela é pedagoga e ela está perguntando se o curso tem certificado. Tem certificado sim. A gente passa, inclusive, um material a complementar com todo o passo a passo e a gente orienta que imprima e cole na geladeira. Por que geladeira? Aí vem a nutricionista de novo. É o lugar mais democrático da casa, né? Vamos confessar. Todo mundo passa pela geladeira no momento da casa. Então, esse passo a passo, com todos os telefones de emergência, o que tem que fazer, mais ou menos um resuminho. Quando engasga, tem que fazer respiração boca a boca, tem que fazer massagem cardíaca. Como é que eu faço a massagem cardíaca? Então tem tudo nesse curso, e aí vocês imprimem, colocam na geladeira, e aí vocês conseguem ali deixar todo mundo acessível a essa consulta, né, de telefone, se precisar. O curso é super acessível, tá? Acho que é 197 o valor dele. A ideia é que as pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, tá? De falar, quanto é que é o curso? 197. 197, tá. Ele tá com esse valor até, eu acho que até 20 de setembro, eu não sei. Tem um período aí que tá num valor promocional, inclusive, que a gente botou pra galera da pandemia, né? Que tá todo mundo com esses problemas aí. E a gente não tá conseguindo dar o curso presencial. Então, a gente teve que cancelar todas as edições presenciais. Então, a gente está botando ele na modalidade online, tá? Jesus! Não consigo nem. Não é para deixar. Eu acho que vocês têm que ter informação. A gente não pode ignorar a informação. Né? Ai, ninguém me contou isso. É a pior coisa que tem. Poxa, ninguém me contou tal coisa, fiz tudo errado. Isso que não pode acontecer. E outra, por conta do excesso de álcool em casa, muita queimadura com criança, tá? Porque tem às vezes fogo, tem álcool perto de cozinha, a gente tá o louco do álcool e tá tendo muita queimadura com criança. Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas, entendeu? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Nádia
sai um pouco do que a gente está conversando, mas eu acho bem pertinente responder. Você me diz, Luna. A Nádia Ah, está perguntando qual é o tipo de alimento que ajuda a produzir mais leite. ah, Não é o legal. tema, mas a gente precisa ajudar as mães. A gente está aqui É, para isso. exatamente, até para a gente finalizar em grande estilo. É, não existe um alimento sozinho que aumente a produção de leite, é um conjunto de fatores. Então a gente pede para vocês aumentarem a hidratação, 3, 4 litros, aumentar mesmo. Hidratação, dormir melhor, que a gente já sabe que a gente não dorme 3 horinhas assim seguidas, né? Sem interrupção já é um milagre para uma mãe com um bebê pequeno, mas isso ajuda muito na produção de leite. Eu gosto muito de alguns chazinhos. E aí, esse eu posso falar, não tem problema nenhum, que é aquele chazinho da Veleda da mamãe, que é um chazinho da mamãe, que esse é maravilhoso. É uma delícia, eu tomo ele. É, pode tomar, ele ajuda na Porque produção tá de paga, leite. não, né? A gente tá fazendo propaganda. É. Normalmente esses chazinhos que tem funcho, que tem tintura de algodoeiro, são chazinhos bons mesmo, comprovados assim para melhorar a produção, mas não adianta também não estar dormindo minimamente, né? Bebendo água o suficiente e não pode diminuir tanta caloria, tá? Às vezes vocês ficam, ai, já quero voltar logo ao meu peso. Se reduzir demais, diminui a produção de leite. Então não precisa nem comer tanto, né? E não nem comer tão pouco, né? É bom a gente conseguir chegar nesse equilíbrio. E é claro, o nutricionista ele calcula direitinho para o peso da gestante, no caso a lactante, né? No processo da amamentação, tá? Mas cuidado para também não fazer uma dieta muito restritiva que isso atrapalha na produção de leite. Beleza? Ai, Luna, deusa maravilhosa. Obrigada, cara. Foi Obrigada a você. sempre muito maravilhoso. Sempre. Ó, conta comigo sempre. Se a galera achar que é importante que o Bruno explique um pouquinho mais de alguns tipos de emergência, eu acho que é bacana, assim, ter o contato com um médico pediatra intensivista, sabe? Então a galera depois comenta aí se vocês acham legal ter o Bruno Amaral aqui fazendo uma live com a Gi, que eu acho que pode ser bacana para vocês também. A gente pode fazer, claro. E falar mais sobre o curso também, mas eu vou postar. E Se vamos. alguém tiver alguma dúvida, ele pode tirar mais dúvidas sobre isso. Lá no curso eu falo basicamente da introdução alimentar, da apresentação alimentar, do método BLW. Então tem 2 aulinhas minhas lá também. Mas o conteúdo ele é basicamente forte do Bruno Amaral, falando de todos os tipos de casos e como que a gente tem que conduzir. É bem bacana. Ai, é importante. É Tá importante. bom? Mas é importante, porque se na hora de precisar, não vai precisar, mas. Se precisar, tem que saber. Aqui todo mundo sabe. Não adianta só eu saber. E se eu sair na rua? E aí fica com outra pessoa que não sabe. Todo mundo tem que saber. Aí vocês botam a casa inteira para assistir. Chama Boa. todo mundo para assistir o curso. Tá bom, gente? Luna, um beijo, muita luz para você e seus meninos. Sim. Ah, é. E obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigada. Vocês foram maravilhosas. Beijo, gente. Obrigada pela Beijo. participação das perguntas. Beijinho. Cara, beijo, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.